quero, né, desejar aí a todos uma ótima noite, tá? Antes de mais nada, tá? E assim, fazendo um adendo, né? A gente precisa, eu sempre falo que como que a gente consegue saber aonde a gente quer chegar se a gente não tem a noção da onde nós viemos? Essa é uma das minhas primeiras perguntas. Em todos os momentos eu pergunto isso. Eu sempre falo, ok, eu preciso entender, é, eu preciso entender, né? Eu sei que qual é a minha dor. Eu sei o que realmente está, o que realmente está fazendo, tá me doendo, o que está sendo algo ruim para mim, o que não está sendo legal. Mas só que eu preciso entender também o que? Eu preciso entender da onde vem essa dor, da onde vem esse meu problema. Eu preciso ter uma noção, eu preciso de ter um entendimento. Se eu não conseguir ter um entendimento da onde vem, eu não consigo saber qual que é o meu parâmetro, eu não consigo saber para onde eu vou, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui, né? Entender o que que a gente está fazendo aqui, qual que é o nosso objetivo nesse momento. A gente está aqui buscando entender o que, quais, né? é, Quais os nossos reais problemas, onde que, o que que aconteceu para a gente chegar até onde a gente chegou, tá? Então esse é o principal ponto, tá? Esse é o principal ponto. E, e o que que a gente precisa descobrir? Qual que é o primeiro momento? A gente vai falar exatamente isso. Eu sempre olho, não que os homens não tenham esse problema, tá? Mas eu vejo muito pelo lado das mulheres, tá? Eu vejo essa sobrecarga, né? Quando a gente olha para essa sobrecarga que a gente vê, né, nas grandes cidades, no interior, né? Eu não sei, em vários estados, a gente vê que tem várias pessoas que têm vários problemas, várias questões, né? Essa dupla jornada, tripla jornada, e a gente precisa entender, né? É isso que eu estou querendo passar para vocês. O entendimento do quê? Entendimento de entender como que nós chegamos até aqui, tá? Isso de forma mundial e de forma nacional também, tá? Então, a gente precisa voar no tempo, a gente precisa se despir daquilo que a gente conhece como hoje e um pouquinho lá para trás. Eu não vou conseguir esmiuçar aqui toda uma história longa, tá? Eu vou buscar ser breve dentro dessa linha, mas é importante a gente entender. É importante a gente entender, sim. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente não consegue entender do passado, a gente não vai conseguir resolver o presente, ok? Então, quando a gente olha, né, a gente começa a olhar tudo aquilo que aconteceu no passado, a gente precisa entender primeiramente o quê? Peraí, como que funcionava, né, o trabalho? Como que era o trabalho antigamente, né? Quando a gente começa a fazer um esforço, né? Então, o primeiro ponto aqui que a gente começa a olhar, a gente vai falar sobre o quê? Sobre a sobrecarga. Qual que é o primeiro ponto? Sobrecarga total. Como que é essa sobrecarga hoje, né? Antes da gente ir um pouquinho para o passado, a gente vai olhar o quê? Acho que vocês estão conseguindo ver, dando um ok aí, beleza? A sobrecarga total, ela envolve o quê? Trabalho, casa, mais cuidados. Tudo sobre uma única pessoa, tá? Quando a gente olha aí, a gente está olhando essa foto aí, olha que bacana, que legal, que interessante, muito legal essa foto, ela mostra muito a realidade, ok, mas essa não é uma realidade de uma pessoa, isso daí é uma realidade de muitas pessoas. Eu entendo que cada uma de vocês aí que está me assistindo, tanto vocês mulheres, homens, qualquer um,
essa sobrecarga ela é enorme. Hoje a gente olha aí como que funciona, né? Quem é casado vê, nossa, minha mulher ali dando conta de tudo e isso acontece, isso é real. Mas como que nós chegamos, né? Como que nós chegamos nisso daí? Como que era antes? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas vamos lá. Bom, a primeira coisa era o quê? A família era praticamente uma pequena unidade de produção, tá? Então, basicamente era o quê? Era trabalho e vida acontecia no mesmo lugar, no mesmo local, tá bom? Toda a família ela era ajudava, né? Homens, mulheres, filhos, idosos e tarefas não eram só das mulheres. Isso eu estou falando aqui para vocês antes da Revolução Industrial, tá? Então a gente sempre tem que ter um ponto de partida. Qual que é o ponto de partida? Primeiro ponto, antes da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela trouxe para a gente aqui vários pontos, várias dinâmicas, tá? Mas vamos entender que antes dessa Revolução Industrial, a dinâmica de trabalho ela era muito artesanal, tá? Então, por exemplo, um comerciante ele fornecia matéria-prima como lã, algodão, a família trabalhava em casa transformando essa matéria-prima e cada membro participava de uma etapa, ok? O comerciante ele recolhia o produto, né, pronto e pagava pelo trabalho. Então era basicamente isso. Então como que funcionava essa divisão, né? Então essa divisão era assim: o homem trabalho pesado, agricultura, criação de animais, comércios, algumas etapas da produção. A mulher, ela já ficava mais na fiação, tecelagem, costura, preparação de alimentos, cuidado de casa. E as crianças com tarefas mais simples, separar fibras, ajudar na fiação, criar animais e pequenas atividades domésticas. Os idosos, por sua vez, já tinham uma dinâmica mais tranquila, né? Atividades que exigiam menos esforço físico, como umas tarefas artesanais ou cuidados com a casa. Mas só que assim, pessoal, é muito importante que vocês entendam o seguinte: isso que eu estou falando não é uma regra absoluta, tá? Existiam mulheres também que trabalhavam na agricultura, em atividades comerciais, e crianças e idosos que podiam desempenhar diversos tipos de atividades, tá? Dependendo da família. Isso é uma coisa muito relativa, tá bom, pessoal? Isso aí não é algo que a gente pode falar que era basicamente só dessa forma que acontecia. Aconteciam de diversas formas, tá bom? Então, é, e aí seguindo, voltando ali nessa dinâmica, a gente tem a questão da agricultura, né? Para muitas famílias, isso aí era fundamental, né? A agricultura era aquilo que determinava aquilo que se iria comer, aquilo que iria se alimentar, tá? Então, basicamente, o aspecto antes da Revolução Industrial era basicamente esse, ok? Então, e aí, posteriormente, ver o que mudou, tá? O que mudou? Vamos lá. Aí a gente começa a ter uma revolução. Que revolução é essa? Galera, a revolução industrial. A revolução ela começa ali em torno do século XIX, XVIII, XVII. Porque assim, quando a gente fala da revolução, não é um ato que ocorreu naquele momento. Foram várias mudanças que foram acontecendo ao longo do tempo, tá? Essas mudanças elas foram acontecendo de forma assim, não do dia para a noite, mas de uma forma tranquila, tá? Então essa revolução começa na Inglaterra e essas pessoas elas começam a
a montar empresas, né? Eu não vou entrar no detalhe aqui, tá? Porque não é o objetivo, mas é importante que se entenda que houve uma ruptura, houve uma mudança, né, nessa relação. E essa mudança, ela muda o quê? Ela muda o quê? O homem, ele começa a ir para a rua, né? Ele vai para a rua, para a fábrica, em busca de salário. A mulher casa, filhos, sem remuneração, e ali você tem ali o provedor e do lar que nasceu a divisão, tá? Então você tem ali, com essa dinâmica, a casa, família, produção e venda. Antes, né? Antes era o quê? Era casa, família, produção e venda. Beleza? Fechou. E aí depois, aí a gente já inverte. Aí a gente tem o quê? A gente já tem fábrica, patrão, trabalhadores e salário. E aí, com as fábricas, a produção começou a ser centralizada, né? Começou a ser centralizada em um mesmo local, com máquinas, horário determinado, e uma divisão do trabalho muito mais rígida, né? Quem é que vive aqui hoje, né? Quem trabalha em empresa, trabalha em qualquer área, a gente sempre vai entender o que, cara, eu trabalho todos os dias, trabalho em um horário determinado, passo cartão e a divisão do trabalho é uma divisão rígida. Ó, cada um faz uma etapa, ok? E aí você recebe não por aquilo que você produz, mas você recebe ali mensalmente. E aí aparece uma mudança social enorme que faz o quê? O trabalhador ele deixa de estar necessariamente ligado à casa e passa a estar ligado à fábrica. Olha um ponto aí muito interessante. Olha que legal. O trabalhador deixa de estar necessariamente ligado à casa e passa a estar ligado à fábrica. Então a vida desse trabalhador ele não tem mais a ver com a casa. A vida desse trabalhador ele começa a ter a ver com o quê? Ele começa a ver com a fábrica. Então, aquilo que ele já pensava, já falava, nossa, que legal, bacana, eu vou passar mais tempo com a minha família, tal, não sei o quê. Já não tem mais isso. Já não tem mais essa dinâmica, né? E aí essa grande mudança, né, que provoca pela revolução não foi simplesmente a chegada das máquinas. Então ela mudou onde, ela mudou quando e como e para quem as pessoas trabalhavam. Olha que loucura. Então mudou totalmente, né? Então se antes uma família poderia produzir em casa, o trabalho estava misturado, a vida com a vida familiar, depois já não tinha mais isso. Então a gente já não conseguiu mais ter essa dinâmica, né, de industrialização, né, com essa mudança, né? O trabalhador passou a sair de casa para trabalhar. Ele começou a mudar a sua dinâmica, né? Ele começou, né, a ver que o tempo passou a ser controlado, né? Então, antes uma pessoa podia organizar parte do seu trabalho de acordo com o ritmo da família e das atividades agrícolas. Na fábrica não. Na fábrica você precisa fazer o quê? Seguir um relógio. Aí a gente dá uma pausa e a gente começa a entender e ter uma noção do que? Caramba, que loucura, né? Antes você começava a fazer uma linha no qual você, peraí, eu vou organizar minha vida, né? Eu vou organizar meu trabalho de acordo com a minha vida. Agora é o contrário. Hoje você organiza a sua vida de acordo com o trabalho. Ou seja, você não organiza a sua vida. A verdade é essa. A verdade é essa. Então a gente começa a entender que nós tivemos ali um paradigma muito louco. Esse paradigma basicamente é o quê? É a Revolução Industrial. Tá? Então, se antes a gente tinha essa dinâmica, mas isso eu estou falando de forma mundial, tá, gente? Ali na Revolução. Então, a gente começa a perceber que o nosso tempo ele começou a ser controlado lá atrás, né? Então, quem que controlava esse tempo?
Os burgueses, a burguesia. Quem que é a burguesia? O que são os burgueses? Aí a gente olha a história, é isso que eu falo. É importante ter esse entendimento, né? Quando a gente pega lá atrás, na época da monarquia absoluta, que você pega lá que tinha ali o clero, a nobreza, e aí você tinha ali na pirâmide, a gente tinha uma pirâmide social que esses burgueses, os comerciantes, eles vão conseguindo, né, negociar, vão ficando, ganhando dinheiro, ganhando riquezas e vão construindo um patrimônio, tá? E aí, em um determinado momento, eles começam a ditar o ritmo. Em um primeiro momento, eles estão lá embaixo na pirâmide, junto com todo mundo, não tem mudança nenhuma. Depois essa burguesia ela começa a se levantar, ela começa a se tornar o ponto máximo dessa pirâmide. Por quê? Porque aí a gente começa a entender que, que quem começa a controlar os meios financeiros é essa burguesia. Então essa burguesia ela começa a mudar essa dinâmica de trabalho, tá? Ela começa a mudar essa dinâmica. E a gente vai começa a pensar, ela muda a dinâmica de trabalho no sentido de horário, né? Então, essa daí é uma das mudanças mais importantes, tá? A divisão do trabalho ficou muito maior, né? Imagine a produção de pizza. O trabalho artesanal, uma pessoa poderia participar de várias etapas, né? Ela cortava, costurava, ajustava e finalizava, né? Já na fábrica, essas tarefas podem ser divididas entre várias pessoas. Como um exemplo, João corta, Maria costura, Pedro coloca os botões e Ana verifica o produto. É óbvio que dentro dessa linha, quando a gente olha assim, pô, puxa vida, o ser humano ele busca mais oportunidade, busca muito mais possibilidades, tá? Só que ele busca mais essas possibilidades, mas ele vai perdendo um ponto importante aqui, tá? E que ponto importante? A gente está falando do que? Da família, né? Então a família ela continuava sendo importante, mas os seus membros passaram a poder trabalhar fora de casa, inclusive em diferentes locais. Então você começa a fazer o quê? Você começa a separar essas pessoas. Então quando a gente olha para a primeira industrialização, homens trabalhando nas fábricas, mulheres trabalhando em fábricas, em atividades domésticas, crianças trabalhando em fábricas, minas e oficinas. E olha que complicado aqui um ponto importante. O trabalho infantil foi uma característica muito marcante da primeira industrialização, tá? Então, quando a gente olha para essa dinâmica, dessa dinâmica de exploração, vamos imaginar, aí a gente começa a parar, pensar, analisar. Opa, peraí, as empresas que se existiam antes, elas tinham as normas de segurança que existem hoje em dia? Não, elas existiam essas normas de proteção do trabalhador, as leis trabalhistas não existiam, tudo isso não existia. Então, lá naquela época, não tinha nada disso. Não tinha esse negócio de lei trabalhista, essa questão de respaldo. Não tinha respaldo nenhum, tá? Então, a gente, para fazer um resumo, tá? Dessa primeira parte, aí aqui, o antes, trabalho e vida aconteciam ao mesmo tempo, né? É, trabalho e vida aconteciam no mesmo lugar, né? O primeiro momento. Família toda ajudava. Tarefa não era só de mulheres. Ritmo de trabalho flexível. Ferramentas simples, manuais. Produção para consumo e venda do local e produção em pequena escala. Aí do outro lado a gente vê o trabalho separado da vida familiar,
trabalhadores contratados, né, pagam salário, horário fixo, divisão de trabalho, máquina substitui o trabalho manual e produção para o mercado e lucro do patrão. Produção em larga escala, né? Aí a gente começa a entender o porquê que tudo isso é porque o porquê de tudo isso ter ocorrido ao longo desse tempo, né? E aí a gente vai, né? O trabalhador passou a receber salário e tal, não sei o quê. Aí a gente vai para os problemas. A industrialização ela aumentou enormemente a capacidade de produção. Ok, beleza, a possibilidade, antigamente você comprava um tênis não, um sapato, certo? Então, para se construir um sapato, demorava ali em torno de um ano, né? Tirava a medida e tudo mais. Com as empresas, com a industrialização, a possibilidade de comprar e vender mais rápido, melhor, ok? Mas só que aqui a gente já tem alguns problemas que a gente já começa a ver. Jornadas de trabalho muito longas. Isso daí é algo que, quando a gente olha lá para o início da industrialização, hoje existe também baixos salários. Aí eu pergunto para vocês, vocês conseguem, vocês conseguem entender que lá no século XVIII não mudou muito de hoje, século XXI, ambientes perigosos, né? Que tipo de perigo, né? Vários tipos de perigo, certo? Tem ali, a gente, como eu falei para vocês, a gente tem aí essa questão das leis trabalhistas, das normas regulamentadoras relacionada à saúde física, saúde mental, mas será que ainda é o ideal, tá? Então, pouca proteção trabalhista, né? Quando a gente fala dessa pouca proteção, a gente está falando basicamente da proteção relacionada à parte jurídica, tá? Trabalho infantil, né? O trabalho infantil ele existia, isso aí era muito comum, infelizmente, e mulheres recebendo salários menores em muitas atividades, tá? Então, a gente olha aí um percentual de muitas mulheres recebendo um valor baixo. Acidentes de trabalho, né? Então, dentro dessa linha, começou a surgir o quê? Surgiu a nova classe social, que é o proletariado, né? Que é formado pelos trabalhadores, tá? Das máquinas. E isso foi mudando as cidades, né? As fábricas precisaram de trabalhadores e aí mediante a esses trabalhadores, essa falta de proteção, muita gente acabava se machucando, perdendo o braço, perdendo perna e não tinha respaldo nenhum. E aí essas pessoas iam para a rua, tá? Então era bem complicado, tá? É bem complicado. Agora, a minha pergunta é o seguinte: e a gente falou um pouquinho aqui dessa revolução industrial, certo? A minha pergunta é: e no Brasil, né? Quando trazemos a comparação no Brasil, a história ela fica mais complexa, tá? Ela fica muito mais complexa, por quê? Porque no Brasil a transformação do trabalho e da família passa por colonização, escravidão, abolição e depois industrialização. Então vamos parar para pensar. Se a gente parar para pensar, olhar em tudo que aconteceu, nossa, caramba, já dá um susto. Agora a gente olha aqui para o nosso país, aí a gente olha, passou um período de colonização, escravidão, abolição e depois industrialização, é bem complicado. E quando a gente fala
só faria antes da escravidão, no Brasil não existia um único modelo familiar, tá? Anterior à escravidão, havia diversas sociedades indígenas também, tá? Com formas de organização familiar, divisão do trabalho e produção, tá? Então, depois com a colonização portuguesa que foram introduzidos os modelos europeus e a escravidão indígena em escala muito maior de africanas, tá? Aí o Brasil recebeu cerca de 40% de pessoas africanas transportadas à força pelo tráfico transatlântico. E aí manteve a escravidão legal até 1888. Então, como que era no Brasil, né, antes? Né, quando a gente olha para antes, a gente começa a ver sociedades indígenas, né? A sociedade indígena antes da colonização, organização variava muito entre os povos, né? Porque quando a gente fala de povos indígenas, a gente não pode falar assim, o índio, porque não existe índio, são povos indígenas, né? Não tem aqui alguém aqui que é paulistano, paranaense, carioca, povos indígenas é a mesma coisa, né? Os tupinambás, os são vários, tem milhares de povos indígenas. Tá? O que me vem na mente agora é mais os tupinambás e os tupiniquins, tá? Mas não é só isso, existem milhares de povos, existiam milhares de povos indígenas, tá? Hoje não existe a mesma quantidade, mas esses povos eles tinham ali uma coisa muito comum, que era ali a mesma dinâmica, família, comunidade, produção, alimentação e sobrevivência. Havia divisão de tarefas entre homens e mulheres, mas isso não significa simplesmente que o homem trabalhava fora e a mulher ficava em casa. Tá? Então, a gente tem ali aquelas atividades de pesca, coleta, basicamente isso. E aí depois nós tivemos aqui a colonização. Tá? Aí a colonização nas grandes propriedades a produção passou a ser organizada e gerar riqueza para os proprietários, tá? Então, isso daí é um ponto muito que a gente começa a entender a nossa dinâmica hoje, tá? O nosso Brasil, ele começou a ser construído e ser constituído não em cima dos interesses da população brasileira. É isso que vocês precisam ter em mente. Tudo aquilo que a gente é hoje não foi construído para mim, para você. Não foi construído para nós, tá? Foi construído para alguém que já tinha determinado poder aquisitivo, financeiramente falando, tá? Tanto é que quando a gente olha aqui na colonização, né, os portugueses eles vêm para cá, outros povos vêm também. Então a gente tem aquela dinâmica nas grandes propriedades, a produção passou a ser organizada para gerar riqueza. Então a gente tem aquela dinâmica do engenho, fazenda, produção agrícola, trabalho escravo e mercado. E existe uma diferença fundamental em relação ao exemplo europeu que estávamos discutindo, que é o quê? A pessoa escravizada não era um trabalhador assalariado, ele era juridicamente submetido ao sistema escravista. Isso afeta profundamente a família, ok? Famílias escravizadas formavam relações familiares e tinham filhos, casavam-se, criavam redes de parentescos, né? Mas essas relações estavam submetidas à violência, à autoridade de proprietários, a possibilidade de separação por venda, transferência, era uma ameaça real. A documentação do período, inclusive, registrava relações de filiação e estado familiar dos escravizados. Então, quando a gente olha para a dinâmica familiar aqui no Brasil, ela foi bem complicada. Quando a gente olha para essa questão da colonização, da escravidão, tá? Então a gente começa a entender o porquê
né, que a gente começa a ver, fala, cara, por que no Brasil existem tantos problemas? A gente começa a entender, olhar para essa dinâmica dessa mãe, dessa mulher, desse homem, dessa pessoa que trabalha, trabalha, trabalha e pouco recebe, pouco tempo tem para a família. Então a gente começa a ver que é uma questão, eu não diria cultural, mas foi algo que foi promovido, que foi algo que foi forçado, tá? Que foi forçado de acordo com essas dinâmicas de trabalho, né? Essa dinâmica de trabalho escravo, tá? E a casa não significava a mesma coisa para todos, né? Para uma família proprietária, legal, né? Era casa, família, administração de propriedade, produção, riqueza. Opa, peraí, voltar aqui. Como que é? Para uma família proprietária, casa, família, administração da propriedade, produção, riqueza. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo a dinâmica? Vocês estão começando a entender que quando a gente olha ali para o século ali 1888, 1890, não mudou muita coisa, entendeu? A questão da família, a questão da família para o proprietário sempre é sinônimo de algo bom. Para a família escravizada, trabalho forçado, produção, manutenção da propriedade, né? E muitas mulheres negras eram obrigadas a realizar tanto trabalho produtivo quanto trabalho doméstico e de cuidado. E a própria formação histórica do trabalho doméstico brasileiro está profundamente ligada à escravidão, né? Em 1888 a escravidão acaba, mas a desigualdade não desaparece, né? E isso aconteceu em 13 de maio de 1888 com a Lei Áurea, tá? E a lei ela tinha apenas 2 artigos. Ela não criou um programa de integração social, econômica e distribuição de terras para os libertos, tá? Então o que acontece? Vamos lá. Essa lei, a Lei Áurea, ela não veio para, ela libertou esse escravo, esse ex-escravo, esse negro, esse africano, esse brasileiro, essa pessoa que estava ali em uma condição ruim. Ela libertou. Ok, mas e aí? Para onde que vai essas pessoas? O que elas vão fazer? Elas vão trabalhar do quê? Sem contar que nós temos aí muita questão de preconceito, tá? Isso era muito evidente. A pessoa escravizada, ela não escolhe livremente, né, o seu trabalho, não recebe salário, trabalha para o proprietário e pode ser separada de familiares. Então a gente já tem várias questões. A pessoa livre pode procurar trabalho, pode receber salário, pode formar, tudo pode, mas não recebe automaticamente terra, não recebe indenização, não recebe educação em massa, enfrenta discriminação racial, enfrenta dificuldade para entrar no mercado de trabalho em condições iguais, né? Essa é uma diferença fundamental, né? Quem aqui, né, que está assistindo a minha live, né, que não consegue perceber a desigualdade que existe até o dia de hoje, tá? Essa desigualdade ela é real, ela acontece, tá? Por que ela acontece? É por causa disso, daquilo. Gente, isso já vem desde o passado. Então, lá do começo, a gente já começa a perceber que essa desigualdade ela existe, né? A gente entra na batalha em uma situação desigual. É muito complicado isso daí.
Aí entra a industrialização brasileira, né? Conseguimos conectar perfeitamente com aquela imagem que fizeram sobre a Revolução Industrial, né? A gente começa, o Brasil ele começa a se modernizar. Aí esse aí já é um outro ponto, uma hora a gente vai falar com mais calma, mas é um ponto que é bom a gente falar, essa modernização. O Brasil ele precisa se modernizar, ele precisa seguir o modelo europeu, tá? E aí essa industrialização ela ocorreu mais tarde, de maneira diferente da Inglaterra, tá? E, e a dinâmica era mais casa, propriedade, família, trabalho, produção. E aí a dinâmica ela continua igual lá na Inglaterra. Casa, trabalhador sai para trabalhar, fábrica, empresa, salário, retorno para casa. E no Brasil tem um ponto aqui muito importante. Houve uma continuidade histórica muito forte, né, que é essa escravidão pós-abolição. Trabalho doméstico remunerado, né, o trabalho doméstico realizado por mulheres negras durante a escravidão deixou uma herança que continuou no pós-abolição. Né? Estudos históricos mostram justamente essa relação entre escravidão, gênero, raça e mercado de trabalho. Ou seja, enquanto algumas mulheres passaram a trabalhar nas fábricas, no comércio e outras ocupações, muitas mulheres negras continuaram encontrando esse desafio. Sempre trabalho doméstico, né, era uma das principais formas de sobrevivência. Quando a gente olha esse retrato, é muito simples. Quando você vai assistir uma novela, na década de 90 principalmente, 70, quando você assiste uma novela como a novela Renascer, por exemplo, que é uma novela que eu gosto muito, que eu já assisti, mas olha bem, para pensar bem no cenário, como que funciona, como que é o cenário, sempre ali, uma família rica, uma família, né, branca, e sempre uma mulher, uma senhora de idade negra, sempre naquele começo do século. Por quê? Para pensar. Essa mulher ela recebeu essa liberdade, ela foi liberta também. Mas ok, mas ela não recebeu dinheiro, não recebeu terras, não recebeu nada. Qual que é a única alternativa dela? A única alternativa é continuar trabalhando na casa, certo? Então ela cuida de toda uma geração. E isso muitos homens continuam também da mesma forma, da mesma dinâmica, tá? E aí o que aconteceu depois? A mulher ela saiu para trabalhar, né? A gente olha para toda essa história, né? A gente olha para toda essa dinâmica, aí a gente começa a entender o quê? A gente vê várias mudanças sociais causadas aí por esse sistema. Aí você olha, a mulher ela sai para trabalhar, as tarefas de casas não foram divididas, elas não são divididas, somam-se. Na verdade, essas tarefas elas somam. Você vai ter mais funções, né? Não se repartiram e o resultado, jornada tripla. E aí, hoje, né, quando a gente olha para esses dados, as mulheres elas dedicam em média 8 horas a mais por semana a fazeres domésticos do que os homens. Isso é uma coisa real. E aí a gente olha aqui para esses dados aqui, ó, para mães solos, essa carga recai 100% sobre ela. Conclusão: não é preguiça, não é desorganização, é uma história de séculos. A sociedade mudou rápido, mas as responsabilidades nunca foram divididas.
realmente, a gente falando um pouquinho, eu quis passar para vocês aqui esse que é importante, tá? Da gente entender como que a gente chegou, né? Como a gente chegou é, nesse ponto, tá? Não é à toa, não é por culpa do homem, culpa desse, daquele. Gente, o sistema, o sistema ele é complicado. E como que a gente vai vencer esse sistema, entendeu? Então hoje, né, eu vejo aqui a Camila que falou aqui, ó, verdade, elas ficam sobrecarregadas. Ficam muito sobrecarregadas, tá? Hoje eu queria trazer para vocês exatamente isso, essa, essa forma que tudo isso aconteceu, tá? Então a gente olha para essa dinâmica, né? Essa dinâmica em que a nossa sociedade ela se encontra hoje e como que a gente vai sair dessa dinâmica? Como que a gente vai poder fazer? Talvez a gente não consiga sair dessa dinâmica, mas a gente consegue algo para poder melhorar. A gente consegue fazer algo que possa ser produtivo e que possa dar um pouquinho mais de respiro para você, para mim, para todos nós, né? Eu fico olhando, por exemplo, para quem, por exemplo, mora na capital, que mora em São Paulo, que acorda 5, 4 horas da manhã, certo? Pega ali um metrô lotado, um ônibus lotado, para trabalhar lá, para chegar no serviço 7, 8 horas da noite, certo? E chega, trabalha, aí ganha lá pouco, ganha muito pouco, não é valorizado, né? Mas por que que isso acontece? Isso acontece só hoje? Não, isso sempre aconteceu, infelizmente. E isso isso é uma coisa mais complicada ainda para a mulher. Essa carga ela é maior para a mulher, não dá para falar que não é, tá? E aí hoje a gente conseguiu identificar como começou, como foi essa dinâmica, tá? Foi uma dinâmica complicada, uma dinâmica muito complicada, entendeu? E aí essa mudança na sociedade, essa mudança como o capitalismo, né? Essas empresas, né? Nos trouxe muitos benefícios, sim, claro, não vou falar para vocês que não. Mas por que que esses benefícios eles eles poderiam trazer privilégios também? Por que que o privilégio ele só é para quem tem dinheiro, para quem tá lá na parte de cima ali, para quem é burguês, quem tá lá em cima? Eu não falo elite, eu aprendi esses dias, não é elite da sociedade. Porque você não é elite só porque você tem dinheiro, não. Isso aí não, você não é assim que funciona, né? Os privilégios eles têm que ser para todo mundo, para todos, de uma forma que a gente consiga ali ter uma qualidade de vida. A gente vive tão pouco, a gente vive aí no máximo aí 70, 80 anos. Quantas pessoas que nascem trabalhando e morrem trabalhando, né? Ah, mas eu vou fazer o quê? A gente tem alguma coisa para fazer. A gente tem que começar a olhar, pensar e analisar. O que que eu posso fazer? É que a gente possa sempre ter ali um ponto de equilíbrio, né, na, na nossa vida. Né? Isso que é o mais importante de tudo. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Um abraço e até logo.